qual a sua posição sobre o caso Cesare Battisti? A minha posição é muito conhecida, porque eu escrevi na revista Carta Capital, que é de um italiano chamado Mino Carta, um dos maiores jornalistas do Brasil, e que fez e conduziu os grandes veículos brasileiros. Foi ele que fez a Veja, por exemplo, e todos os grandes, o Jornal da Tarde. Aqui ele é referência nas escolas de jornalismo. Eu e o Mino Carta nos unimos para mostrar quem era o verdadeiro Battisti. Não era o Battisti do Tasso Genro, que era um ministro, que absolutamente enganado. Apesar de Genro, ele não conhece a história da Itália, porque ele dizia que o Cesare Battisti era um combatente contra o fascismo italiano que estava instalado no poder. A sua ignorância era tamanha que ele não sabia que o presidente da Itália na época era Sandro Pertini, do Partido Socialista Italiano. E nós resolvemos, na revista Carta Capital, fazer a verdadeira história. Primeiro, a história da Itália, que eu contei, mas quem contou em detalhes foi o Mino Carta, inclusive mostrando o quão ignorante era esse ministro. A ignorância do então ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que foi defensor do Cesare Battisti, e que contava uma outra história, o herói do Cesare Battisti. Entrevistamos o Caselli, eu entrevistei o então, que foi ministro de Graça e Justiça na Itália e era, na época, já era prefeito de Torino. Então, veja, edições e mais edições Battisti. Eu escrevi sobre Battisti mais de 80 artigos, não só para Carta Capital, Estado, Folha, Correio Brasiliense, nesses jornais que eu sou colaborador, a mostrar, dentre outras coisas, a importância de uma jurisprudência moderna, civilizada, desenvolvida, que é da Corte de Direitos Humanos da União Europeia, que é a Corte de Estrasburgo. Essa corte decidiu, isso vale para a Europa, é copiada nos Estados Unidos. O Cesare Battisti era visto como o que ele tinha feito era classificado aqui como um resistente. Então, ele era um perseguido político. E o que diz essa jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos? Que não se pode considerar preso político, perseguido político, ninguém que tenha participado de fatos resultantes em derramamento de sangue. Esse é um aspecto civilizatório. Não se pode, em defesa de uma ideologia, matar. E matar inocentes, como foi o caso do Battisti. O Battisti tem 4 homicídios. Eu estive na Itália em contato com pessoas, com vítimas. Por exemplo, Lino Sabatini era um açougueiro de um lugar perto de Veneza, de uma cidade. Era um açougueiro. Battisti chegou com outro disfarçado de agente sanitário para examinar a carne que se vendia. O objetivo era matar o Sabatini. Chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram: quem é Lino Sabatini? Eles nem sabiam quem era. É um sujeito comum do povo, tinha um açougue.
Ideologia política nenhuma. Importância política nenhuma. Entrevistas em jornais conhecido por posição ideológica, nada. E ele falou, Lino, sou eu. E foi morto. Morto. Tem um livro na Itália sobre Battisti, onde tem isso é peça do processo de uma ex-namorada do Battisti. Isso nós demos na Carta Capital. Tá? Eu busquei, ao ler todo o processo, eu encontrei isso. Ela descreve, o Battisti tirou férias depois dessas matanças, num período de matança. Ele descreve para ela qual é a sensação de se matar uma pessoa e ver o sangue jorrar. É um insensível. Qual é essa história? Qual é a verdade do Battisti? Em primeiro lugar, ele estava condenado, por quê? Por crimes contra o patrimônio. Era um ladrãozinho que teve contatos no presídio e resolve aderir a essa pequena organização de 300 pessoas no máximo. Isso foi apurado não só por mim, na Itália se coloca essa organização como não tendo mais de 300 pessoas. O que ele faz no cárcere? Ele vê aquilo e se envolve com esse grupo. E qual é o primeiro ato dele? Teve uma partida de futebol no cárcere onde ele se desentendeu com o chefe da disciplina do cárcere. Ao sair do cárcere, essa organização foi matar quem? Esse, do presídio. Tinha um rapaz, isso eu entrevistei, eu tive contato, um rapaz que era da família do motorista que transportava presos, é um policial. Ele morreu, sendo que uma semana depois ele ia casar, um casamento marcado com tudo. Por quê? Porque ele era motorista que transportava presos. Não é que ele era de direita, de esquerda, de nada. Ele era um motorista, ele era o desafeto. Eles viam lá um símbolo de opressão nos cárceres. Não tinha opressão nenhuma. Esse é o verdadeiro Battisti, não é o que pensa o Suplicy, tá? Que me estendeu a mão há um tempo atrás, e reclamou com a minha mulher que eu estava diferente com ele, no trato com ele. Eu falei, olha, se tem alguma dúvida, eu não cumprimento, não estendo a mão para pessoas que têm sangue de vítimas inocentes na mão. E não, mas eu estou convencido. Está convencido da verdade do outro? Vai estudar, vai ver. Será que foi só a Itália que errou? Foram mais de 60 juízes que julgaram todos os processos do Battisti. Ele foi absolvido em algum. Ele bateu na porta da Corte de Direitos Humanos da União Europeia, que é sediada em Estrasburgo, na França. Obteve sucesso? Nenhum, até por essa jurisprudência de derramamento de sangue. Quando o Battisti fugiu para a Espanha, ele virou o enfant gâté de uma escritora de livro de um gênero giallo, de suspense, que quis fazer uma carreira literária dele, inventar livros dele. Bom, isso foi um desastre total, onde mostra que alguém, no ambiente italiano, isso que é importantíssimo. O que acontece? Eu sou de centro-esquerda. O que acontecia à época? Democracia cristã. Tem um racha na democracia cristã. Esse racha faz com que a esquerda se fortaleça. Porque aquele racha da democracia cristã gera o quê? O centro-esquerda que se aproxima da esquerda. Me refiro a Aldo Moro.
depois morto pelas brigadas, mas isso é outra história. Mas o fortalecimento da esquerda. Era a primeira grande oportunidade da esquerda chegar ao poder na Itália. Mas uma esquerda de Berlinguer, da doutrina de Berlinguer, que é do eurocomunismo, não o comunismo soviético. Essa é do Battisti e outros, se é que ele tem conhecimento para isso, era dos outros. Foi o grande. Por que a esquerda italiana, com exceções da linha soviética, a esquerda moderna italiana, a esquerda democrática italiana, quer o Battisti, quer a extradição do Battisti? A esquerda italiana democrática quer a extradição do Battisti. Não é a direita o centro-direita do Berlusconi, a Lega Norte, essa excrescência chamada Casa Pound, que é a ultradireita da direita, e que a gente viu o Pound o que fez na Segunda Guerra Mundial em apoio ao fascismo e ao nazismo. Então, as coisas precisam ser colocadas no lugar e são tratadas muito pela rama aqui. Então, essa verdade, porque é verdade dos autos, é verdade da vida. Inúmeras decisões judiciárias mostram quem é o Battisti. O que foi mascarado o Battisti é um assassino comum, e que matou inocentes. Dos 4 que ele matou, aliás, ele não estava nesse episódio, daquele relojoeiro de Milão. Aquele sim era um ativista de direita. Numa democracia se pode ter dono de joalheria, foi morto. Isso me faz lembrar uma outra estrade que aconteceu na Itália, que todos os anos é recordada, de intolerância, onde se colocou fogo, o rogo, o incêndio que aconteceu. Por quê? Matou a família inteira, com exceção de um que sobreviveu, um ou 2, mas a família inteira morreu. O sujeito era um limpador de rua, um varredor de rua, ligado a um partido de direita, varredor de ruas. Puseram fogo no apartamento. Esse é o período de intolerância de grupetos como o desse Battisti, que se tornou no grupo, ele era o chefe das armas, ele foi preso no local onde tinham lá as armas da organização. Isso está tudo nos autos, né? Agora, foi feito um mascaramento de situação, como se ele fosse um herói. Não é herói nenhum, é um assassino frio, e que o presidente Michel Temer, impopular, poderia fazer pelo menos um ato digno do governo dele, que é devolver. E acrescento, devolver um Battisti que o Lula ficou com a invenção do Tarso Genro, e no último dia do seu mandato, erradamente, é outro que tem a mão suja de sangue. Eu digo que o inquiosto, a tinta que ele usou, é o sangue de vítimas inocentes ao manter o Battisti aqui.